gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ações práticas que nós devemos ter no nosso contexto local para que reunião de oração aconteça, tá? Então, quando a estrutura dessa escola foi montada, eu confesso para vocês que a aula de hoje seria ações práticas para ter oração no seu contexto local. Nós iríamos abordar apenas questões naturais do que fazer, instruções, o que fazer primeiro, o que fazer depois, baseado em algumas conversas que a gente tem tido com pastores e líderes de oração que desejam ter oração no seu contexto local. A pergunta é como começar? E a gente apresenta algumas formas de como começar a oração na cidade, oração no seu estado, no seu contexto local, que ainda não possui turnos de oração acontecendo, né? Então, a gente ia se restringir a esse tipo de instrução aqui hoje nessa aula. Porém, enquanto nos preparávamos para isso, enquanto nos preparávamos para esse ambiente, para esse lugar, para esse dia, Deus foi nos movendo para uma questão mais profunda e Deus começou a me fazer perguntas que eu precisei responder. Como começar orações que não acabam? A questão não é como começar a oração, porque se você parar para pensar, muitas pessoas começam uma oração. Se você parar para pensar, muitas pessoas iniciam um turno de oração. Muitas pessoas abrem suas casas para orar. Muitas pessoas, com uma boa motivação, com uma ótima intenção, começam um turno de oração. A questão é quantos desses turnos, quantas dessas reuniões perseveram. Então, se nós pegarmos um pouco, porque a gente está na última aula introdutória, a gente vai se aprofundar, né? É como se a gente estivesse na última aula do primeiro módulo. A gente teve introdução sobre quem é um amigo do noivo, introdução sobre a sala de oração, introdução sobre os tempos, agora a gente vai ter introdução sobre ações práticas no contexto local. Mas a gente já entendeu que oração não é uma atividade. Oração é um estilo de vida. Oração é uma identidade que Deus deu para a sua casa. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a igreja que ora, a noiva que ora, não faz isso como se fosse uma atividade na sua rotina. Não faz isso como se fosse mais uma coisa da sua agenda. Não, eu acordei, eu trabalhei e agora vou orar. A oração faz parte do estilo de vida. Então, não é sobre começar uma reunião de oração e acabar. Não é sobre você escrever, vamos supor que você está num contexto onde existe uma casa de oração, onde existem turnos de oração. Essa casa está precisando de você para que outros turnos aconteçam ou para que os turnos que já existem se sustentem. A questão não é você se inscrever em um só. A questão não é você participar de um mês ali na casa de oração e depois sumir. A questão é como começar a oração e perseverar até a volta de Jesus. Porque oração não é uma atividade. Oração é a identidade que o dono da casa deu para a casa dele. Oração é o chamado de Deus para sua noiva se tornar parceira e companheira do seu filho Jesus. Então, a partir desse entendimento, nós vamos fazer essa pergunta: como começar reuniões de oração que perseveram até o dia da vinda de Jesus? Amém? Então, você precisa considerar isso. Oração não é uma atividade. Se você levar a oração como uma atividade, cara, você não precisa desse curso, você não precisa dessas aulas, você não precisa render o seu sábado para estar aqui. Você poderia estar fazendo outra coisa. Por quê? Porque se oração é uma atividade para você, você pode delegar isso para outra pessoa. Você pode fazer isso sem compromisso, você pode fazer sempre que você quiser. Mas quando você não quiser, você não faz.
Você abre sua casa quando você quer, mas quando você não quiser, você não abre. Por quê? Porque oração é uma atividade. Agora, se você está querendo entender a oração pela perspectiva de Deus, do Deus que organizou uma reunião de oração que até hoje acontece, se você quer viver a palavra profética do Senhor, onde diz que você é casa de oração, onde você é uma noiva que vai permanecer no lugar de oração, aí sim você vai receber do Espírito Santo a medida necessária para perseverar nesse lugar. Instrução bíblica, força, entendimento e tudo que for necessário para você nessa jornada. Eu oro para que você tenha tudo isso. Então, a questão da nossa aula hoje, repetindo só mais uma vez, a questão da nossa aula hoje não é um passo a passo de como começar a oração no contexto local que nós estamos, mas como começar reuniões de oração que vão durar até a volta de Jesus. Eu poderia chegar e falar assim, cara, no meu ponto de vista, no seu contexto, eu poderia falar assim, ó, todo mundo no fim da aula, marca uma reunião comigo, eu vou perguntar como que funciona a sua cidade, seu bairro, seu interior, seu centro de cidade, vou perguntar aí quantas pessoas você pode contar, eu vou te conhecer, vou te passar o passo a passo. Você começa a reunião na semana que vem, tá tudo certo, mas não é o nosso objetivo. Claro que você pode, você tem acesso, você está lá no grupo, você pode sim perguntar, me ajudem, o que eu faço para começar a reunião de oração? Mas o ponto hoje é, porque o Deus nos conduziu à seguinte reflexão: vamos começar a reunião de oração, mas como vamos sustentar ela até que Jesus venha? A outra pergunta é, será que isso é possível? Porque quando Deus começou a falar assim, nós não vamos apenas dar passo a passo de como começar a oração, nós vamos falar como sustentar a oração até o dia da minha vida. A primeira coisa que eu perguntei para Deus foi, isso é possível? Isso é real? Como nós vamos orar até o dia da sua vinda? Como nós vamos orar até que o Senhor venha? E lembrando, nós não estamos considerando que Jesus pode voltar agora, num abrir e piscar de olhos, porque não é o que o texto bíblico diz. No curso de escatologia nós falamos sobre isso. Nós estamos considerando que Jesus tem um dia marcado para voltar e que nós devemos viver com fidelidade até esse dia e considerando as parábolas, por exemplo, de Mateus 24 e 25, onde Jesus ele usa um jogo de parábolas para dizer sobre pessoas que são pegas de surpresa porque o dia do Senhor veio antes do que elas esperavam, pessoas que são pegas de surpresa porque o dia do Senhor demora mais do que elas esperavam. A gente está considerando isso. A gente está considerando que a volta de Jesus demore mais do que nós esperamos. A gente está considerando que a volta de Jesus não acontece daqui 3 anos e meio, não acontece daqui 7 anos, não acontece. A gente está considerando que a volta de Jesus ela acontece num período que nós acreditávamos que não seria tão tardar, né? Deus não tarda, mas você entende o que eu digo aqui. O que nós estamos querendo dizer é, vamos ter reuniões de oração que vão perseverar, que vão se sustentar durante os dias, os meses e os anos que antecedem a volta de Jesus. Então, por que parar e pensar em oração dessa maneira? Porque Deus deseja reuniões de oração que durem até o dia da sua vinda e que não acabem do nada, comecem fervorosas e acabem frias. Deus não quer que você seja um líder de oração, ou Deus não quer que você seja um missionário intercessor, porque eu creio que daqui não necessariamente sairão líderes que vão abrir turnos, salas e casas de oração. Mas daqui sairão talvez missionários intercessores, pessoas que vão largar os seus empregos para se dedicar integralmente numa casa de oração para orar ali. A questão é, em ambos os casos, Deus não quer que você seja alguém que começa fervendo, começa queimando por Ele, começa entendendo o propósito e a vontade dele, mas em algum momento abandona, em algum momento esfria. Você entende isso? Né? Você consegue... você concorda comigo que Deus não quer que a gente só faça? Deus não quer que a oração seja uma atividade. Deus não quer que você saia dessa aula e se inscreva no próximo curso de oração e nunca mais faça isso. Deus quer que você construa uma vida sólida nesse lugar de fidelidade, de compromisso, de entendimento
sobre o que oração é para Deus. Então, Deus não quer orações que começam queimando, mas não possuem estrutura para queimar até o dia da sua vida. Sabe? A questão, amigos, não é começar com uma grande fogueira, mas que não possui lenha o suficiente para durar o tempo necessário. A questão não é começar com um grande fogo, a questão é começar com um plano bem elaborado, porque Deus traz o fogo, mas nós precisamos ser responsáveis e precisamos ser comprometidos o suficiente para manter o fogo aceso, para colocar lenha no altar, para cultivar, tirar as cinzas, trocar a lenha para que o fogo santo que Deus colocou permaneça aceso. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. E eu quero fazer uma oração aqui com você, porque de forma alguma não existe passo a passo para o sucesso no lugar da oração. Não existe. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Nós vamos pedir para Deus que cada um dos pontos que Ele quer que nós abordemos aqui para nos conduzir para esse lugar, venha gerar fruto na nossa vida. Então, Deus, nós oramos para que o Senhor nos ensine a sustentar, a orar até o dia da sua vinda. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê as ferramentas corretas, que o Senhor venha sobre o nosso coração, nos animando, nos recordando da sua palavra, mediante o seu Espírito Santo, Pai, o Espírito da verdade. Pedimos, por favor, que o Senhor sobre a nossa vida, nos capacite para esse lugar. Amém. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Tá? Então, se você é uma pessoa que anota, eu quero que você anote em algum canto aí na sua Bíblia, algum lugar do seu caderno, a seguinte pergunta: como ou o que, melhor falando, o que sustenta uma reunião de oração até a volta de Jesus? Pergunta 1. O que sustenta uma reunião de oração até a volta de Jesus? Então, eu vou deixar você anotar essa pergunta e refletir. O que sustenta? Se você precisasse hoje dar resposta, se você precisasse hoje dessa coisa que vai se achar o caminho para que você ore de forma madura até que Jesus venha. O que é isso? O que você precisa? O que sustenta uma reunião de oração até a volta de Jesus? O que é que faz eu ser um missionário intercessor que ama a oração, entende a oração e que não vai parar no ano que vem? O que é que vai me fazer permanecer nesse lugar? O que vai me fazer queimar, ser fiel a Jesus no lugar da oração? E o que vai garantir que daqui 2 anos eu pare? Sabe, porque às vezes a gente pensa a curto prazo, às vezes a gente fala assim, legal, o objetivo da escola é fazer com que nós oremos pelo menos um ano inteiro. Não. A questão é, o que vai te fazer orar ainda com a mesma constância e fidelidade que você ora hoje, ou que pretende começar a orar, né, depois dos conteúdos que a gente está trazendo, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se a gente pular o tempo para daqui 10 anos, o que vai garantir que você continue orando? Então, a resposta para essa pergunta a gente vai encontrar num texto muito abordado aqui e que vai continuar sendo muito abordado, Apocalipse 4. Eu quero que você abra aí na sua casa, porque hoje nós estamos 100% online, e eu quero que você abra aí na sua casa Apocalipse 4. O versículo 2, o versículo 4, o versículo 8 ao 10. Nós vamos ler juntos, tá? Apocalipse 4, versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém
Vamos para o próximo? Versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Você está acompanhando? Conseguiu ler aí na sua Bíblia? Marque palavras importantes que você acha nesse texto. Versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és Senhor e Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 2, 4 e do 8 ao 10, contém a resposta que nós precisamos. O que é que sustenta oração até o dia da vinda de Jesus? O que o texto fala? O texto vai falar que quando João é tomado pelo Espírito Santo, ele se vê diante de um trono e alguém estava sentado no trono. É aqui que tudo começa, é da onde tudo parte, é para onde tudo vai, é onde tudo termina. João, tomado pelo Espírito Santo, ele vê um trono, mas não é um trono vazio, ele vê alguém no trono. Ele vê alguém sentado no trono. Essa pessoa sentada no trono, nós vamos ver que ela é a fonte que mantém oração e adoração acesa na sala do seu trono para sempre. João se vê tomado pelo Espírito Santo e quando ele olha para o trono, ele vê alguém sentado. No versículo 4, ele vai ver que esse trono não está de qualquer maneira nessa sala. Ele não está posicionado em qualquer lugar desse ambiente. O trono que João vê e a pessoa que está sentada nesse trono não está no canto da sala, não está no lado direito, não está no início, não está no fim. Ele olha e esse trono está no centro da reunião. Esse trono está no centro da sala. Qualquer pessoa que entrar na sala do trono agora e tirar as medidas da sala do trono, vai encontrar no centro dessa sala um trono e alguém assentado sobre esse trono. Versículo 4, ele vai ver que existem outros 24 tronos ao redor de um trono, onde alguém está sentado. Vamos lá, quem é esse alguém? Quem é que João viu sentado no trono? A pergunta é essa. A pergunta que eu estou te fazendo agora é essa. Quem foi que João viu sentado no trono? Quem é que está sentado no trono agora mesmo? Por que esses 24 tronos?
Por que esses 24 anciãos colocaram suas cadeiras ao redor desse alguém que João viu? E outra pergunta: por que o trono está no centro? Por que esses 24 anciãos construíram seus tronos ao redor desse alguém? E por que esses 24 anciãos, junto com os anjos, juntos com os seres viventes, não param de dar glória, não param de adorar, não param de jogar suas coroas? Se você tiver a resposta para essas perguntas que eu te fiz, você tem a resposta de como sustentar a oração até o dia da vinda de Jesus. Se você entender o texto que nós acabamos de ler, se você entender a dinâmica da sala de oração, se você entender que Deus, Ele está sentado no trono, e o fato dele estar ali, visível, acessível, contemplável, o fato de Deus estar ali, disponível, o fato de Deus ter aberto a sala do seu trono para que pessoas entrassem, para que 24 anciãos construíssem seus tronos ao redor dele, o fato de Deus estar ali revelando toda a sua glória, todo o seu poder, o fato de Deus estar ali, é a resposta que você precisa. Deus no centro da reunião de oração é o que faz ela se sustentar por toda a eternidade. Você que deseja liderar a oração, você que deseja se envolver com oração, que já acontece na sua cidade, você que deseja ser um missionário intercessor em tempo integral, ou você que deseja ser alguém comprometido com uma casa de oração na sua cidade, você precisa parar, olhar agora mesmo para a sala do trono. Porque nós não estamos falando de um texto histórico, não estamos falando de uma reunião que aconteceu e que acabou. Nós estamos falando da reunião mais antiga da história. Nós estamos falando da reunião de oração mais antiga da história, que está acontecendo agora mesmo. Pessoas que faltaram na aula para fazer qualquer outra coisa mais importante. Nós que vamos sair dessa aula e vamos fazer outras coisas que consideramos importantes. Enquanto fazemos isso, enquanto vivemos nessa dinâmica, enquanto vivemos aqui e agora, essa sala de oração não para um minuto. Essa sala de oração não cessa. Essa sala de oração possui uma perfeita dinâmica de adoração. Você precisa parar agora mesmo e olhar para a sala do trono de Deus. Olhar para o texto de Apocalipse 4 e entender que o que a gente acabou de ler é o que está acontecendo agora mesmo. Nesse exato momento, Deus está no seu trono. Nesse exato momento, Deus, Ele com toda a sua glória, com todas as suas excelências, com toda a sua autoridade, com tudo que Ele está simplesmente sentado no trono. E agora mesmo existem milhares e milhares de anjos, 24 anciãos, seres viventes que estão se mobilizando para adorar, que estão se mobilizando para render adoração a Ele, ou jogar as coroas aos pés do Senhor. Nós precisamos ter a resposta para essa pergunta. Então eu vou construir a resposta. O que sustenta uma reunião de oração até a volta de Jesus? A revelação da beleza de Jesus. Primeira coisa,
a revelação da beleza de Jesus. Precisamos da revelação da beleza de Jesus, ou senão nós vamos fracassar em tudo que fizermos. Precisamos da revelação da beleza de Jesus. Deus nos criou, Deus nos fez para contemplar a beleza. E eu não estou aqui para definir o que é um padrão de beleza, eu não estou aqui para definir o que é belo e o que não é. Eu estou aqui para falar que Jesus, ele é o único que satisfaz essa capacidade do homem e esse desejo, esse anseio do homem por beleza. Jesus é o único capaz de suprir a necessidade do homem por beleza. Por quê? Porque a sua pessoa, as suas excelências, a sua santidade, a revelação da sua santidade é o que satisfaz o coração, o anseio do coração humano. Então, ter a revelação da beleza de Jesus vai nos colocar no lugar certo para sustentar a oração até o dia da sua vinda. Revelação da presença de Deus. O entendimento da glória de Deus. Então, eu preciso entender. Eu preciso estar a par. Eu preciso de todos as minhas capacidades intelectuais. Eu preciso de tudo que eu tenho voltado, ciente e consciente da glória de Deus. Consciência da presença de Deus. Amigo, o que você precisa não é de um bom dia para orar. Amigo, o que você precisa não é de um horário que dá para todo mundo que você conhece orar com você. O que você precisa é da revelação da beleza de Jesus, do entendimento da glória de Deus e da consciência da presença. Sem essas três coisas, você não vai orar até que Jesus venha. Você não vai sustentar uma reunião de oração madura. Precisamos dessas três coisas. Precisamos da revelação da beleza de Jesus, do entendimento da sua glória e da consciência da sua presença. Precisamos que as nossas reuniões de oração não sejam a tentativa de bater a meta de orar 1 hora, 1 hora e meia por dia. Precisamos que nossas reuniões de oração não sejam um foco no líder de intercessão, no líder de adoração. Nós precisamos que nossas reuniões sejam reuniões onde nós pegamos a nossa cadeira, onde nós posicionamos ela ao redor da presença de Deus e ali vamos permanecer. Quando você for escrever seu nome num turno de oração, você precisa escrever o seu nome no turno de oração, pegar o seu banquinho e colocar ele ao redor da presença de Deus e desejar estar ali contemplando essa presença e essa presença te alimentar e essa presença ser o motivo de você estar ali. Você que lidera a oração, você precisa sair de cena, você precisa sumir, você precisa se ocultar, cara. Você precisa que as pessoas te esqueçam. Você precisa ajudar as pessoas a organizar os seus bancos, organizar a estrutura da sala de oração num círculo e colocar Deus no meio. Porque se Deus não estiver no meio das nossas reuniões de oração, nós não temos por que orar. Se Deus não estiver no centro das nossas reuniões de adoração, não tem por que nós não temos louvor. Porque só Ele é digno. Então nós precisamos dessas três coisas. Pergunta 2. Se conecta à primeira pergunta. Considerando a resposta anterior, o que faz reuniões de oração acabar? Vamos lá, a gente acabou de falar do que a gente precisa para ter oração durando até a volta de Jesus. A pergunta que eu te faço agora é o oposto disso.
o que é que faz reunião de oração acabar? O que é que faz pessoas começarem uma escola de amigos do noivo, uma escola, um treinamento de sala de oração e não ir até o fim? O que faz pessoas iniciar um projeto de turno de oração, de sala de oração de noite na sua cidade, de oração 24 horas por dia na sua cidade? O que faz essas pessoas pararem? Se nós não pararmos para pensar e refletir isso agora, nós vamos ser a próxima pessoa que para. Se nós não pararmos para considerar os pontos que levam pessoas a voltarem atrás de seus projetos, de suas declarações entusiasmadas de que vão orar até o fim de seus dias, pararem, se a gente não parar para pensar no que leva essas pessoas a voltar atrás, a deixar o paixão apagado, nós estamos sujeitos a ser a próxima pessoa que não vai conseguir sustentar uma declaração onde um dia a gente disse: eu vou orar até o dia da volta de Jesus. Não, eu vou estar no lugar da oração, eu vou estar nos muros, eu vou ser sentinela, eu não vou dar descanso a Deus, eu vou estar diante da presença. E aí, depois de algum tempo, parece que tudo isso foi palavras vazias. Meu objetivo aqui não é reunir o máximo de pessoas possíveis para ter o máximo de turnos de oração possível. Meu objetivo aqui é o mesmo do que de Deus, porque eu não tenho nada de mim mesmo aqui. Né? Mas eu entendo que o que Deus quer, Deus não quer o máximo de pessoas possíveis, sustentando o máximo de horas possíveis de oração. Deus quer pessoas que se comprometem. Deus quer pessoas fiéis. Deus quer pessoas que entendem, que consideram que tem a revelação da sua glória, da sua beleza, a revelação do seu plano, pessoas que compreendem tudo isso. Agora você entende por que a gente parou para falar de um dia inteiro só sobre o fim dos tempos? Tenho certeza que se você saiu daquela aula sem entender muito bem por que a gente falou de fim dos tempos no treinamento de sala de oração, agora você está entendendo. Porque sem o verdadeiro entendimento, conhecimento e revelação, a gente para. A gente não sabe por que continuar, a gente não sabe o que fazer. No dia da dificuldade, no dia que você tiver tudo vindo contra você ir orar, sabe? Vai ter dias que você vai orar e você vai sair do de oração e parece que nada aconteceu. Vai ter dias que você vai encontrar tanta dificuldade para orar, que se você não tiver uma boa estrutura e um fundamento inabalável, porque orar você não vai orar. Vamos lá, meus amigos. Por que pessoas, por que reuniões de oração acabam quando fizeram promessas que iam durar até a volta de Jesus? A resposta é o oposto da pergunta anterior. Falta de consciência da presença de Deus. Porque se eu tenho consciência da presença de Deus, meus amigos, se nós tivéssemos plena consciência da presença de Deus nos nossos dias, nós teríamos nossa vida 100 vezes diferente do que temos agora. 1000 vezes, 10.000 vezes. Agiríamos de forma diferente se tivéssemos plena consciência da presença de Deus. A falta da consciência da presença de Deus nos leva a tomar decisões que não tomaríamos se tivéssemos plena consciência da presença de Deus. Me diz uma coisa, cara. Me responde uma coisa. Você acredita que é possível algum dos anjos, algum dos anciãos, algum dos seres viventes que estão agora na sala do trono, por algum motivo, sair de lá para fazer outra coisa? Meu Deus, você acha possível esses seres viventes com tantos olhos, cheios de olhos, voltados para Deus glorioso, que criou os céus e a terra, que é eterno, que sempre existiu, o único Deus verdadeiro, o Criador, o que se entregou por nós, o que é dono do começo, o que é dono do fim, o que é o alfa, o que é o ômega.
Você acha possível alguém que tem seus olhos, o seu corpo cheio de olhos fixos no alfa e ômega, no princípio e no fim, tirar os seus olhos desse lugar para olhar qualquer outra coisa? Você acha possível? Se você tivesse a oportunidade, o que você ia oferecer para esses anciãos, para esses anjos, para esses seres viventes, para eles saírem desse lugar da presença de Deus? Nada tiraria eles desse lugar. Eles estão até agora, o dia que João escreveu isso, eles estavam lá orando. E o dia que nós estamos lendo, só que eles ainda estão orando. A gente está gravando essa aula em paralelo ao acontecimento recente de uma reunião de Esper que durou dias, horas, sem cessar, porque a presença de Deus repousou sobre aquele lugar. Agora eu te pergunto, como você tira pessoas do lugar da consciência da presença? É impossível. A reunião de Esper durou dias, horas, pessoas entravam e saíam de lá por causa da presença de Deus. E quando perdemos a consciência da presença de Deus, não estou falando agora de Esper, não estou falando que acabou por causa disso, eu estou saindo do exemplo, eu estou falando o seguinte agora: se nós perdemos a consciência da presença de Deus, nós perdemos qualquer tipo de julgamento, parâmetro para uma boa atitude. Se você não leva mais em consideração a presença de Deus, mas deixa ser distraído por outros amores, por outras necessidades, por outras prioridades, você vai parar de orar. Porque você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para qualquer outra coisa. E aí esse é o próximo ponto, desvio de olhar e prioridades. Sabe? Ter os nossos olhos fixos em Jesus é o segredo. Fixar os nossos olhos em Jesus e não tirar eles de lá é o que tornaria a nossa vida, nossa caminhada cristã mais fácil. Fixar os nossos olhos em Jesus, o seu problema é porque o nosso problema é porque nós desviamos o nosso olhar. O nosso problema é porque nós não nos contentamos em fixar os nossos olhos em Jesus e nós queremos olhar para tudo que podemos ao mesmo tempo. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Se nós olharmos para a vida de Jesus, se nós considerarmos a teoria hipostática, que ele é 100% homem, 100% Deus, e não usou de nenhum dos seus atributos para fazer milagres ou para passar por dores na terra, nós vamos chegar à conclusão de que Jesus fazia tudo pela intimidade, Jesus fazia tudo pelo relacionamento com o seu Espírito, Jesus andava e fluía no que saía e emanava da sua vida de oração, da sua vida de entrega, de comunhão com o Pai. Ou seja, o segredo da vida de Jesus, ele sendo um homem perfeito, o padrão perfeito para a humanidade, o Deus em carne, nós podemos chegar à conclusão de que o segredo é imitar Jesus. Jesus fazia o quê? Ele tinha os seus olhos fixos. Quando ele olha o povo, ele vai ensinar, ele fala assim: eu falo do que eu vi, do que eu ouvi, da onde eu venho, eu trago e falo do que vocês não viram. Ou seja, Jesus carregava, Jesus falava na autoridade daquilo que ele era. Ele é Deus. Ele é Deus, ele falava a partir do lugar em que ele veio, do lugar que ele voltaria e de quem ele era. Nós precisamos ter a nossa vida fundamentada no lugar de onde Deus quer que nós estejamos, no lugar que Deus nos colocou, no lugar que Deus nos fez. Nós precisamos começar a assumir o lugar que pertencemos, a identidade que temos a partir de Deus. Fixar os nossos olhos nele. O terceiro ponto, o primeiro é falta de consciência da presença. É o que nos faz parar de orar. Falta de consciência da presença.
desvio de olhar e prioridades, falta de compromisso. Por que falta de compromisso? Porque eu só oro quando eu sinto. Eu só oro quando eu estou bem. Eu tenho padrões emocionais para orar. Isso é falta de compromisso. Você só ora quando você está bem, você só ora quando você está legal, ou vice-versa. Você só ora quando você está mal, você só ora quando você precisa. Isso não é compromisso. É um dos pontos práticos que a gente vai falar. Como combater os motivos emocionais para fazer qualquer tipo de coisa. Se você se move pela sua emoção, meu amigo, você é alguém sem constância, você é alguém sem compromisso, você é alguém sem fidelidade. Tá? Então, próximo ponto. Essas duas perguntas são muito importantes. Se você quiser fazer ela para você mesmo, pergunta 1 e pergunta 2 que a gente acabou de fazer. Então, a reunião de oração mais antiga da Terra, que permanece até o dia de hoje, está acontecendo agora, vai acontecer pelos próximos segundos, pelos próximos minutos, e nós só queremos nos envolver no que está acontecendo, que é Deus no trono e uma dinâmica de adoração, de oração acontecendo, porque Ele simplesmente existe, porque Ele é Deus, porque Ele é digno. Então, a reunião de oração mais antiga da Terra, que permanece até os dias de hoje, e que vai continuar pela eternidade, meu amigo, para e olha na história, qualquer avivamento, qualquer reunião de oração que você conhece. A mais antiga, a mais constante, a mais perfeita, e a que vai continuar por toda a eternidade, a primeira de todas é a que está agora acontecendo na sala do trono. E se a gente pudesse fazer o papel de especialistas de sala de oração, vamos supor que eu pego para você e falo assim, amigos, vamos fazer um trabalho, uma pesquisa, vamos ver as reuniões de oração mais prósperas, as reuniões de oração que mais geram frutos, vamos ver as reuniões de oração de mais sucesso e vamos imitá-las. Vamos olhar para a reunião de oração mais antiga da Terra. Para a reunião de oração que o próprio Deus organizou. Para a reunião de oração que o próprio Deus organizou. Para a reunião de oração mais antiga da Terra, que permanece até os dias de hoje, que vai continuar por toda a eternidade. Essa reunião de oração acontece porque tem Deus com toda a sua glória sentado no meio da reunião. O dia que Deus sair de lá, a reunião de oração vai seguir Ele. O dia que Deus levantar, todo mundo levanta. O dia que Deus levantar, todo mundo anda. Mas enquanto Deus estiver lá, meu amigo, enquanto Deus estiver lá, essa reunião de oração acumula horas e horas e horas e horas e horas e horas e anos e anos e anos e décadas e décadas e décadas de oração e de adoração. Cara, a gente gosta de começar a oração e não tem problema. A gente pega no fim do mês, faz a conta. Então a gente fez a conta aqui no Zero Esperança, a gente começou, e desde 2022 a gente ora 14 horas por mês. É pouco. É pouco, mas a gente tem feito isso por mais de 1 ano e 3 meses. E a gente pretende continuar fazendo isso de acordo com o que estamos falando aqui agora. Beleza. Sala de oração X, ora tantas horas por mês. Meu amigo, vamos acumular quantas décadas de oração existem na sala do trono? Pelo simples fato de que Deus está lá. Então, meu amigo, o que você precisa não é de um passo a passo de como começar a sala de oração. Você precisa da glória de Deus revelada. Você precisa de um motivo para orar. Enquanto você tiver esse um motivo para orar, você não vai parar de orar. Você precisa ser fiel, constante, comprometido. Vamos ter mais um texto bíblico de referência? Levítico 6, versículo 12 e 13.
Levítico 6, versículo 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. O Senhor vai dar uma ordem em relação ao holocausto. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deverá ser apagado. A ordem aqui é clara, é expressa. O fogo deverá continuar aceso continuamente no altar. Mas esse fogo aceso continuamente no altar depende da ação do sacerdote todo dia pela manhã. Toda manhã, o sacerdote acrescentará a lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então, nós não vamos nos apegar às diferentes ofertas, nós não vamos nos apegar aqui à ordem pela oferta, oferta de cereal, oferta de comunhão, oferta de culpa. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é qual? A ordem de Deus em manter o fogo do altar continuamente aceso. E essa ordem não é 100% espiritual, essa ordem possui uma ação humana. O sacerdote tinha que garantir que ele acordaria pela manhã e que ele iria manter o fogo aceso. Meus amigos, quando Deus manda a gente manter o fogo aceso no altar, não é para a gente ouvir isso no culto, voltar para casa, tipo, legal, vamos manter o fogo. É para você ter ações práticas. É para você agir. O fogo deverá ser mantido continuamente aceso no altar. Beleza, como isso acontece? Todo dia pela manhã, o sacerdote vai lá e vai tomar conta, vai acrescentar lenha. Quer que o fogo continue aceso? Vai todo dia de manhã e adiciona lenha. Baseado nisso, a gente entende que o fogo que Deus acendeu, o fogo santo de Deus, seria mantido aceso pelo serviço, pelo zelo, pela manutenção do sacerdote. Quando a gente escreve o nosso nome num turno de oração, a gente está garantindo que o fogo continue aceso, a gente está garantindo o nosso ministério diante do Senhor. Não leve. Quando o líder da casa de oração, quando o pastor da casa de oração, quando o responsável pela organização do turno de oração chamar você para você escolher um turno, te incentivar, te instruir a cumprir um turno ali, cara, ele não está fazendo isso porque ele não tem mais nada para fazer. Ele está fazendo isso porque ele quer te envolver, ele conta com você para que o ministério ao Senhor continue acontecendo e que o fogo continue aceso. O ministério ao Senhor continue acontecendo. A oração continue subindo, a adoração continue subindo. Você tem que entender que você tem sua parte na história para que a oração sem cessar continue acontecendo. Cara, Paulo não atribuiu orar sem cessar a uma pessoa só. Paulo atribuiu orar sem cessar a uma igreja. Orar sem cessar, é claro que existe, né, aquela questão de você repetir o nome de Jesus durante o seu dia, né? Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus, Jesus. E você fala em línguas, aí você olha em espírito. É claro que existe essa manutenção constante. Existe sim, é possível orar constantemente durante o seu dia, mas quando Paulo fala orar sem cessar, ele está se dirigindo a uma igreja. Orar sem cessar acontece quando o corpo está engajado em oração. Quando o corpo está engajado em oração, oração não cessa. Então, quando alguém mobiliza a oração e ele te convida a assumir um turno de oração, ele está querendo que, através do corpo, através da comunhão, através da união, através dos irmãos, oração não cesse, oração não acabe. Agora, pergunta: para o sacerdote deixar o fogo apagado, o que a gente precisaria ver acontecendo?
Cara, diante de toda a revelação do Deus de Israel, diante de toda a santidade revelada do Deus Criador, do Deus Eterno, o que é que faria o sacerdote faltar no seu compromisso de manter o fogo aceso? Sabe o que você tem que fazer? Essa pergunta que eu estou fazendo, você tem que colocar o seu nome. O que faria, aí você coloca o seu nome, faltar no meu compromisso de manter o fogo aceso? Bom, aí a gente cria alguns casos aqui. Primeiro, para o sacerdote deixar de acordar pela manhã para manter o fogo santo de Deus aceso, a gente precisaria apagar a sua memória. Precisaria fazer ele esquecer tudo o que ele viu, tudo o que ele ouviu, tudo o que ele viveu até então. Nossa, já parou para pensar que às vezes você age como alguém que deixou, ou alguém que esqueceu o que viu e ouviu do Senhor? Cara, você já parou para pensar que às vezes você age como alguém que se esquece ou que não considera aquilo que Deus te mostrou e aquilo que Deus te falou? Para o sacerdote deixar o fogo apagar, talvez seria necessário apagar primeiro sua memória, apagar suas experiências com Deus, apagar aquilo que Deus fez nele. Às vezes o fogo que você está responsável por manter aceso só se apagou porque você deixou que aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus fez em você se apagar também, pelas distrações, pelas outras prioridades. Outra coisa que a gente poderia fazer com o sacerdote para ele não honrar seu compromisso de ministrar ao Senhor, privá-lo de sentir amor e temor pelo Deus revelado ali. Cara, quando a gente pega um sacerdote e o ofício sacerdotal de ministrar ao Senhor, a gente começa a pensar nas coisas que deveriam acontecer para ele faltar ou não honrar o trabalho que Deus deu para ele, a gente começa a ver o quão a gente tem sido infiel, imprudente. Para fazer talvez o sacerdote faltar no seu compromisso, nós iríamos precisar privá-lo de sentir amor e temor pelo Deus revelado a ele. O que é que tem levado à estagnação do corpo de Cristo? A estagnação dos discípulos de Jesus, né, do povo de Deus, de uma parcela dele, né, não estou generalizando, de uma parcela de indivíduos inseridos no corpo, membros inseridos no corpo, é a apatia, é um coração frio, um coração que deixou de sentir, de cultivar amor e temor pelo Senhor. Eu não quero entrar no mérito da salvação, de soteriologia, se ela depende de você ou 100% de Deus, se você... não quero entrar nessa questão. Eu quero simplesmente usar o texto aqui de Levítico para pensar com você. Deus deu um fogo no altar santo. O que era que o sacerdote tinha que fazer? Zelar por ele. Fazer a manutenção da lei. E às vezes falhamos nisso. Outra coisa que a gente poderia fazer para o sacerdote deixar de comparecer ao seu compromisso. Cara, para o sacerdote não ir diante do fogo santo de Deus e manter esse fogo aceso e ministrar o Senhor e servir Deus e trabalhar para Deus, você teria que apresentar uma tarefa muito melhor do que essa. Você teria que convencer o sacerdote que você possui uma tarefa muito mais importante do que ministrar a Deus. Você teria que mostrar para o sacerdote que existe uma tarefa muito mais excelente do que estar diante da presença do Santo dos Santos. Outra reflexão. Se nós paramos de orar, é porque
a gente está dizendo para Deus que alguma outra tarefa é mais importante e mais excelente do que estar diante da presença dele, orando a palavra dele e estando no lugar que ele ordenou. Porque oração, como a gente viu anteriormente, não é uma atividade. Oração é o lugar que Deus tem eternamente para o seu povo. Não estou falando também que a eternidade é estar nas nuvens, tocando harpa para sempre. Mas Deus tem como papel para a sua igreja, para os seus sentinelas, para os seus vigias, para os seus amigos, o lugar de oração. E se você parou de orar, ou se um dia você parar de orar, é porque você está dizendo em voz audível que alguma tarefa mais excelente, mais importante apareceu do que ministrar ao Senhor. É isso que as pessoas dizem quando faltam no turno de oração. É isso que as pessoas estão dizendo quando elas não comparecem no seu compromisso com Deus. A gente vai falar de um documento que eu acredito ser importante, que eu aprendi, fui instruído sobre ele e estou replicando aqui e te instruindo a replicar também. Mas quando alguém assina um documento de orar um ano inteiro, naquele horário que ele se comprometeu, se não for motivo de saúde, meu amigo, se essa pessoa não tiver incapacitada de comparecer ao trono de oração porque ela está debilitada por sua saúde, sabe o que essa pessoa está dizendo? Achei alguma coisa mais urgente do que estar diante de Deus. E ela não está, você que é um líder ou um futuro líder de sala de oração, ele não está falhando com você. Não é sobre você. Ele está falhando com um compromisso divino, compromisso com Deus. E você pode um dia, se não vigiar, fazer o mesmo. Falhar com Deus e não com os homens. Pergunta: se é tão difícil convencer um sacerdote, se é quase impossível convencer um sacerdote a deixar o seu ofício por qualquer outra coisa que ele poderia fazer, porque é tão fácil nós sermos levados para longe do zelo e da constância da presença de Deus. Fica aí essa pergunta para nós. Se é tão difícil, como seria difícil fazer Paulo parar de pregar? Quão difícil seria fazer João esquecer tudo que ele viu na ilha de Patmos? Mas por que é tão fácil para você parar? Por que é tão fácil para você? Meus amigos, Deus não quer que você seja alguém que faz escolas, fique fazendo mentorias, fique nos cultos e alguém que só fica recebendo, mas nada entra de verdade. Deus quer que você assuma seu papel na história. Você é o discípulo de Jesus da atualidade hoje. O que você vai dar para Deus? Quanto de amor você vai dar? Quanto de devoção você vai dar, meu amigo? Paulo, Pedro, João, Abraão, Moisés, esses homens estão agora na nuvem de testemunhas, eles estão agora com Cristo, eles estão agora olhando para nós. O que nós precisamos fazer agora é pensar: o que eu vou entregar para o meu Senhor? Que vida eu vou dar para Ele? Que estilo de vida eu estou entregando para Ele? Cara, tudo bem, você quer ser alguém que só vai de domingo, você quer alguém que só ora quando precisa, tudo bem. Mas Deus está chamando pessoas para sair da multidão, sair dos 70, vir para os 12 e chegar nos 3 mais íntimos. Para encerrar a nossa aula, eu quero falar sobre 5 pontos de ações práticas baseado nisso que nós falamos, né? Como eu disse no começo da aula, essa aula não é meramente passos práticos para começar a oração, mas baseado em toda essa reflexão que a gente teve para fazer com maturidade. Primeira coisa, básico: marque um dia, marque uma hora para repetir, para ser fiel, para fazer isso durante anos e anos, para fazer isso sem cessar. Marca um dia, marca uma hora, que nada mais importante vai aparecer. Meu amigo, seu parente pode vir de outro país e pode ser o aniversário dele.
O dia e a hora que você marcou para estar ali é um compromisso com Deus. Você pode escolher trocar um compromisso eterno por um compromisso passageiro, isso é com você. Mas a instrução é: marque um dia e marque uma hora e não negocie. Persevere nesse lugar durante anos e convide pessoas. Essa parte de convidar pessoas, você tem que entender que quem leva as pessoas com alegria para o lugar da oração é o próprio Deus. O que você precisa fazer? Você precisa ser alguém capaz de sustentar, de ter uma boa estrutura para o que Deus vai fazer. E Deus vai enviar pessoas interessadas em orar com você. Essa parte você só tem que agir, você convida, e aí a alegria, a satisfação, você deixa com Deus gerar aquilo no coração das pessoas. Segundo ponto, ande em intimidade e devoção ao Senhor. Cara, oração não é uma atividade da igreja. Oração é uma cultura da igreja. Oração é um estilo de vida da igreja. Oração é o chamado de Deus para a igreja. E se você não andar em intimidade e devoção com Deus no seu dia a dia, seus turnos de oração serão o maior circo de hipocrisia que alguém pode presenciar. Se você não tem intimidade com Deus no seu dia a dia, o seu turno de oração, que você marcou o dia e a hora e se reúne com irmãos para estar diante da presença de Deus, será o maior circo de hipocrisia que alguém pode assistir. O maior circo que alguém pode fazer é passar dias e dias sem se referir uma palavra a Deus. Mas quando tem irmãos do lado, essa pessoa pula, essa pessoa grita, essa pessoa cai no chão. É como se você fosse casado com uma pessoa que você não conversa, você não tem afeição, você não tem amor, você não é romântico, você não fala nada, mas aí quando você está em público, você abraça a pessoa, você é um falso. Sem devoção e intimidade, não dá certo. Davi, antes de ser líder, antes de ser rei, antes de mobilizar e antes de estruturar o tabernáculo de Davi, para que oração e adoração acontecesse ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele era um homem que, atrás das ovelhas de seu pai, amava o Senhor de todo o coração. Antes de Davi tocar harpa para Saul e antes do espírito da parte de Deus que atormentava Saul sair pelas notas da harpa de Davi, Davi tocava a harpa só para Deus. Então, se você está tentando fazer alguma coisa sem antes fazer para Deus, você está falando ao fracasso, você é um hipócrita. Antes de Davi amar Deus publicamente como rei, Davi amou Deus no secreto, quando ninguém o conhecia. Antes de Davi ter a autoridade de um rei para liderar toda uma nação, presta atenção, antes de Davi ter a autoridade de um rei para mobilizar toda uma nação a orar diante de Deus e a estar ali diante da presença de Deus e a honrar a presença de Deus, Davi fez isso no secreto. Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus quando se tornou rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era um homem que buscava e perseguia o coração e a vontade que estava no coração de Deus. Terceiro ponto. Como líder, você precisa instruir as pessoas que frequentam a sua sala de oração com breves mensagens e breves reflexões. Por quê? Porque o maior tempo deve ser gasto orando. Se você tem 2 horas, você ora 1h30 e gasta meia hora ou menos falando. Se você tem 1h30, você ora 1 hora, 1h15 e o resto você fala bem rápido. Mas você precisa fazer a parte da instrução. Então, instruir as pessoas que frequentam o seu turno de oração com breves mensagens sobre a sala de oração, sobre a presença de Deus, sobre a beleza de Jesus, apontando para esse lugar, orando para que os corações deles sejam tocados pela glória de Deus.
priorizando a presença de Deus e focando nela. Então, o seu papel como líder de adoração não é simplesmente pegar um violão, tocar esse violão e liderar todo mundo na adoração. Às vezes você é um líder de turno de oração que nem sabe tocar nenhum instrumento. Você é alguém que convida pessoas que tocam para estar ali ministrando o Senhor. E tudo bem. Ser um líder de adoração, ser um líder de oração, não é sobre estar orando na frente de todo mundo. É sobre estar mobilizando pessoas para esse lugar. É sobre estar instruindo pessoas pela palavra a permanecer nesse lugar. Então, é papel seu, sua responsabilidade a liderar as pessoas, não diretamente. Você não vai sair perguntando se elas estão bem. Você não vai aconselhar elas, você não vai fazer sala pastoral, você não vai fazer aconselhamento, você vai instruir elas e apontar elas para a presença de Deus. Você vai instruir biblicamente essas pessoas a olharem para a beleza de Deus e a perseverarem nesse lugar. Tá bom? Ser um líder de intercessão, ser um líder de adoração, não é ser um líder direto de pessoas. Você não está ali para resolver problemas da família dessa pessoa. Você está ali para liderar um turno de oração. E você precisa focar suas mensagens não no objetivo de sanar dores humanas. Você precisa focar o seu objetivo em fazer com que a pessoa encontre no Senhor o seu refúgio e fortaleza, na presença de Deus, um motivo para até nos dias de dificuldade orar e estar diante de Deus. Tá bom? Esse é o seu objetivo como líder de oração, é mobilizar as pessoas para estarem em oração. Não é curar as feridas delas, mas ajudar as pessoas a olharem para Deus e entender que em Deus elas serão curadas. Que em Deus, enquanto elas são fiéis a Deus, Deus, com a sua presença, irá sarar elas. Ponto 4. Crie turnos de oração e escale intercessores e músicos. Então, só voltando no ponto anterior para não esquecer, a instrução bíblica é uma parte importante na liderança de corações que permanecem motivados no lugar da oração. Então, se você quer ver pessoas motivadas no lugar da oração, você precisa da instrução bíblica. Tá? Quarto ponto. Crie turnos e escale intercessores e músicos. Cara, você pode liderar oração sozinho, mas não é assim que funciona. Não é. Quando você se torna um líder de turno de oração, você se preocupa em ter pessoas diante de Deus cobrindo horários de oração. Então você precisa descentralizar. Porque Deus não te chamou para ficar orando sozinho lá. Deus te chamou. Quando Davi entende que Deus é entronizado no meio dos louvores de Israel e ele vai e mobiliza os líderes de Israel para construir o tabernáculo, ele não faz sozinho. Ele, pelo contrário, que a gente falou, ele mobiliza os líderes, ele apresenta o plano, o projeto dele e vai atrás de parceiros, vai atrás de pessoas que vão apoiar, vai atrás de líderes, vai atrás de músicos, vai pagar músico. Então, seu papel é encontrar pessoas que estão dispostas a se engajar na intercessão e na música. Por quê? Porque você vai começar a se preocupar em o fogo e a ministração do altar de Deus não acabar. Então, você vai preencher os turnos com escalas. Então, você precisa ser um bom administrador da sala de oração para que a incenso e a adoração continue subindo diante de Deus constantemente. E o último, para nós acabarmos a nossa aula, ofereça um compromisso de oração para as pessoas que estão ali com você. Se você, escreve o que eu estou te dizendo. Se você abrir um dia, uma hora, abrir a sua casa ou arranjar um espaço para iniciar a oração na sua cidade, se você não chamar as pessoas por compromisso, você vai começar orando com 10, depois você vai estar orando com 20, depois com 30 pessoas, na outra sala de oração você vai estar sozinho.
se você não chamar as pessoas para o compromisso de orar e estar diante de Deus, você vai começar com 10 pessoas, depois vai ter 20, depois vai ter 30. Quando você pensar que está indo tudo bem, você vai chegar e só vai ter você. Por quê? Porque as pessoas, quando oram por emoção, quando ela bate o dedinho na quina do sofá, ela fala. Quando o cachorro dela fica doente, ela vai levar para o veterinário, ela fica ali com o cachorro debaixo da coberta e não vai orar. Quando, enfim, eu não vou ficar dando problema aqui, porque eu não quero também ser juiz de ninguém. Mas, quando as pessoas oram por emoção, as pessoas elas vão ou não vão baseado nas suas emoções. E vai ter um dia que você vai estar sozinho lá. Então, convide pessoas para o compromisso da oração. Convide pessoas para sentar no turno de oração, orar, cantar diante de Deus por fidelidade. Então, você chega para a pessoa e você oferece, olha, eu tenho esse horário livre, eu tenho esse dia livre. Você quer ser aquele que ora e que queima incenso, que enche as taças, que ama a sua adoração aos pés de Jesus, derrama suas coroas durante um ano nesse horário? E aí assim você vai construir reunião de oração sustentável, onde as pessoas se movem por fidelidade e não por emoção. Amém? Então essa foi a nossa última aula desse módulo de introdução. Eu espero que Deus te guie, que essa aula possa ser uma ferramenta na sua mão para que a oração aconteça na sua cidade. Eu oro por você. Talvez eu não te conheça, talvez você esteja vendo essa reunião online. As pessoas que estão vendo agora, eu conheço, estou orando por vocês. Mas eu oro para que todos vocês que estão vendo essa aula possam ser tocados por Deus e capacitados para fazer oração acontecer na sua cidade até que Jesus volte. Amém? Deus te abençoe.